No vídeo anterior de Toph, presenciamos a fúria de Kibo. Ele mostrou uma velocidade tremenda quando nocauteou Kiyomaru e defendeu todos os socos de Kiryu facilmente. Porém, Kibo tomou um tiro de taser quando estava distraído, durante o combate com seu tio. Ele foi desacelerado e acertado por um golpe na têmpora de Kiryu. Logo, acabou nocauteado. O vídeo de hoje começa com ele, ouvindo Kuroda Mitsuhide dizendo da terra: Kibo, me salva! Eu não sinto nada abaixo do meu pescoço. Eu não consigo mexer meus membros. Eu não consigo mais ir ao banheiro sozinho. Eu não consigo nem me virar. Kibo, me salva, por favor. Kibo via Kuroda enterrado e de repente acordava do desmaio. À sua frente e de costas estava Kiryu Miyazawa, sentado numa cadeira, e ele questionava olhando para os computadores. Então você acordou, Kishi? Parece que você teve um pesadelo. Está pensando que os ferimentos de Kuroda foram culpa sua? Kibo respondia: não posso fazer nada em relação ao Kuroda agora. Ele está lutando contra as sequelas. Estou apenas esperando que ele se recupere completamente. Kiryu dizia: você se tornou um idiota que vive em negação, assim como Seiko. Você anda com gente burra e finge ser uma boa pessoa. Odeio esse tipo de hipocrisia e vergonha. Kibu dizia irritado: cala a boca, você planejou tudo isso. Está jogando fora tudo que tínhamos construído. Kiryu corrigia: não, eu só tornei as coisas mais emocionantes. O que mais me deixa infeliz neste mundo é o tédio. Quando vejo você, alguém que só pensa em amizades superficiais, acho tudo desagradável e me irrita. No fundo, os humanos são criaturas bárbaras e cruéis. Sabe por que os humanos não podem se matar perante as leis? Porque todos se matariam se não fosse pela moral e por essas tais leis. Em uma guerra, pessoas que não fariam mal a uma mosca se tornam capazes de matar outras pessoas casualmente. Todos são assim em uma guerra. Mesmo sendo uma guerra, a pessoa ainda mata por vontade própria. Eu não mataria se não quisesse. Mesmo que alguém me ordenasse, ou mesmo que eu tivesse que desafiar meu próprio país. Mesmo que me pegassem e implantassem um chip em minha mente, eu daria um jeito de burlar isso. Matar é sempre um ato da vontade própria, mas você só pode ter esse controle se você tiver poder. Kibo dizia se aproximando. É por isso que eu não quero ouvir sua lógica estúpida e arrogante. Kiryu dizia: você se torna arrogante quando adquire confiança e autoconhecimento. Essa é a realidade. Tenho 50 bilhões de ienes em ativos. Comecei a investir em ações por tédio. Prevejo a alta dos preços das ações e lucro com isso. É como tentar alcançar pontuações mais altas em videogames. Mas no fim das contas, não é um jogo. Você não sente a mesma emoção que sentiria em um. Kibo questionava chegando perto. O que você quer dizer? Kiryu respondia: estou cansado de ganhar dinheiro. Nunca fui obcecado por ele. Kibo alertava à frente. E eu estou cansado da sua lógica estúpida. E a esta distância, posso silenciá-lo com um só golpe. Não me envolva nos seus joguinhos nunca mais, Kiryu. Kiryu ficava calado e Kibo questionava. Agora me diz, cadê o Himeji? Devolve ele pra mim. Kiryu sorria e respondia: Himeji é o meu filho. Ele me pertence. Em outras palavras, posso criá-lo do jeito que eu quiser. Só observe. Vou transformar Himeji em um assassino de primeira classe. Ele não falará bobagens como você, e tampouco se tornará alguém que mata sem motivo. Ele se tornará alguém capaz de assassinar cruelmente por vontade própria. Kibo questionava preocupado. Você vai fazer Himeji matar? Kiryu respondia. Não apenas o Himeji. Outras pessoas com os genes do dragão podem aparecer, e aquele que mais se destacar será capaz de se tornar meu sucessor. Em outras palavras, será uma luta até a morte entre irmãos. Aquele que for capaz de me matar herdará tudo o que tenho. E é assim que o legado do dragão termina. Kibo ficava de boca aberta até que decidia golpear com a falange. Porém, na mesma hora, um refletor ao fundo jogava um tremendo clarão. Kiryu, que estava de costas, não recebia as luzes nos olhos, mas Kibo os fechava, ficava temporariamente cego. Kiryu dizia, atacando na direção dos olhos com os dedos. Kishi, a única maneira de me silenciar é me matando. Kiryu parava antes de acertar e Kibo dizia, ainda sem enxergar. O mesmo vale pra você. Você disse que minhas palavras não valem nada, mas você não pode nem me matar. Kiryu questionava. Oh, é mesmo? De repente, Kiryu cravava os dedos nos olhos de Kibo. Em seguida descia com uma cotovelada na nuca. Kibo caía no chão e Kiryu dizia. Aqueles que estão no topo não sujam as mãos. Eles não matam.
Eles mandam os outros matarem por eles. Nos era mostrado Kibo no chão, desmaiado e com os olhos sangrando. Kiryu ia, pegava seu sobretudo e dizia: Kishi, te darei uma última chance. Kiryu olhava com um olhar para Kibo que talvez fosse triste. Em seguida vestia seu sobretudo e finalizava: lute comigo daqui a 3 dias. Se você vencer, te darei tudo o que tenho. Voltávamos para o presente, onde Ryusei questionava: Por que o Kishi Miyazawa matou Kiryu então? Dami Matsuki pontuava: Ryusei, eu tô de dieta, mas acho que não emagreci nada. Ryusei insistia: Sr. Dump, por favor, concentre-se. Por que Kishi Miyazawa matou Kiryu? Foi por dinheiro? Dump respondia: quem sabe? Ao contrário de mim, Kibo nunca foi obcecado por dinheiro. Eram 50 bilhões de ienes, então acho que ele foi atraído pela quantia. Ryusei questionava: mas não havia nenhum sinal de que Kishi Miyazawa tivesse usado esse dinheiro, certo? Então será mesmo que ele queria isso? Dump respondia: bem, você tem razão. Aliás, Kibo estava bem preocupado com Himeji. Ele parecia temer que Himeji se tornasse uma pessoa cruel se ele não derrotasse Kiryu. Essa era a sua preocupação, o motivo que ele foi lá. Ryusei questionava: então ele fez isso por Himeji? A cena ia para algum momento próximo do presente, onde Kuroda Mitsuhide dizia: eu fechei o dojo, porque a recuperação demorou muito, mas agora estou bem. Graças à cirurgia de Seiko, agora consigo andar de moto assim. Hã? Você está perguntando por que Kishi Miyazawa matou Kiryu? Bom, eu estava no hospital, então não estava na cena do crime, mas Kiba é um cara muito amigável. Talvez ele não tivesse a intenção de matar o Kiryu, tá? Talvez tenha sido apenas um acidente. A cena ia para Otto em algum momento próximo do presente, e ele respondia: sim, Kuroda e Kiyomaru vieram até mim. Os órgãos de Kiyomaru foram destruídos pelo Seninpaku Hakiaku de Kishi. Ele veio para se curar, e agora deve estar bem. Você está perguntando por que Kishi matou o Kiryu? Kishi definitivamente era o tipo de pessoa que se descontrolava por raiva, mas eu não acho que ele tivesse a intenção de matá-lo. Quero acreditar que foi uma situação inevitável. Não acho que Kishi tinha a intenção de se tornar um demônio. De volta ao flashback, íamos para o dia em que Kibo desafiou Kiryu. Lá ele alertava: Kiryu, esta será nossa última luta. Kiryu respondia confiante: não me decepcione desta vez, Kishi. De volta a algum momento próximo do presente, Kiyomaru dizia: sim, foi graças à cirurgia de Seiko que eu não vou morrer em 3 anos. Eu estava sob o comando do Kiryu na época e fiquei bastante convencido. Você está perguntando por que Kishi Miyazawa matou o Kiryu? Olha, os dois estão em um nível de poder completamente diferente do que a gente imagina. É como um dragão e um leão. Mas na época, o Kiryu queria morrer, um leão faminto e um dragão feroz. A luta não terminaria até que todo o sangue dele fosse derramado. Mas como eu disse, Kiryu estava pronto para morrer. Íamos para um flashback onde Kiryu tocava piano e Kiyomaru questionava: esse é o Requiem em Ré menor de Mozart? Kiryu respondia: uma composição feita para os mortos. Esta peça de Mozart fala sobre a morte. Mozart foi incumbido por um homem misterioso de compor este Requiem. Mozart compôs a peça porque desejava grandes recompensas. Mas seu estado de saúde piorou gradualmente. Ele não progrediu muito e passava os dias com dores. O solicitante continuava exigindo a peça, o que o deixava ainda mais exausto. No fim, Mozart não terminou o Requiem e morreu. Kiyomaru questionava: enviado da morte? Kiryu respondia: na época corria o boato de que quem solicitou a Mozart a composição da peça era o enviado da morte. Depois disso, o Requiem foi entregue a Susimair, discípulo de Mozart. Todos os humanos nascem da mesma forma, mas morrem de maneiras diferentes. Mas eu não morrerei de uma forma grotesca como Mozart. Eu escolherei o dia da minha morte. Mais precisamente, será o dia em que eu for morto. Ao ser morto, poderei viver para sempre. O enviado da morte estará bem ao meu lado. Voltávamos para o presente, onde Ryusei questionava: o quê? Então o Kiryu queria ser morto? Dump respondia: sim, provavelmente foi isso. Entrávamos no flashback do combate, onde Dump via de longe e pensava: eles com certeza vão lutar agora. De repente, Kiryu olhava para Dump que gelava, mas o dragão sorria e dizia: não fique só olhando, chegue mais perto. Vou te mostrar a cena de alguém morrendo. Dump dizia assim assustado e voltava a contar do futuro. Eu não conseguia acreditar que eles iam tentar se matar. No flashback, Kiryu questionava: Kishi, você está pronto? Com os olhos focados, Kibo respondia assim e Kiryu ordenava:
Você vai cronometrar, gorducho. Dump dizia assim e ambos avançavam. Kiryu chegava com um direto primeiro, mas Kibo deixava uma imagem residual e desviava de todos os golpes subsequentes. E no futuro, Dump contava. Não eram socos normais, eram os Kazamiushis do Kiryu. Porém, Kibo evitou todos os ataques que não podiam ser vistos como se não fosse nada. Então, quando ele contra-atacou com um gancho de esquerda, nos era mostrado uma massa de ar muito forte passando por Dump. Aquilo era um soco de Kibo, mas Kiryu desviava, e Dump continuava contando. Eu não pude acreditar nos meus olhos. O Kiryu tinha recuado de um soco, mas seu olhar era de orgulho. Aquilo era forte, muito forte. Foi nesse momento que Kiryu provavelmente reconheceu que Kibo era seu enviado da morte. Foi então que Kibo golpeou a têmpora de Kiryu com o estilo Nadashinkage Ponkei. Sim, a mesma técnica que Kyomaru usou contra Kuroda. A mesma técnica que Kiryu havia ensinado para matar. Kiryu parou completamente no meio do caminho. Naquele momento, Kiryu não tinha forças para contra-atacar. Íamos para Kuroda Mitsuhide, no momento próximo ao presente, e ele dizia: Entendo. Então Kibo usou o estilo Nadashinkage Ponkei na têmpora do Kiryu. Sei por experiência própria que uma vez atingidos os pontos vitais com esse golpe, acabou. Quando finalmente acordei, estava deitado olhando para o teto. Isso me causou um hematoma epidural agudo. Agora imagina levar um golpe desses do Kibo. Como é? O Kiryu não perdeu a consciência? Caramba, que monstro! Dobimatsuki voltava a contar. Kiryu estava sorrindo. Yusei questionava. Espera aí. Então, por que você acha que o Kiryu queria ser morto? Dump respondia. É que Kibo tinha um ferimento no olho. Quando ele estava lutando com o Kiryu, o Kibo não conseguia enxergar absolutamente nada. Yusei se levantava e dizia. Como ele desviou dos Kiryushi sem conseguir enxergar então? Esses ataques são quase impossíveis de desviar, mesmo sabendo que estão vindo. Dizem que Kiryu derrotou batalhões armados com essa técnica. Além disso, é impossível acertar um Nadashinkage Ponkei em um ponto vital sem enxergar. Dobimatsuki respondia. Kibo realmente defendeu todos os ataques, mas existe uma opção que faz eu considerar tudo isso. Kiryu deixou seu ponto vital ser atingido e errou os Kiryushi de propósito. Yusei arregalava os olhos e Dump continuava contando. Kiryu é um homem capaz de ir tão longe. Já que sabemos que Kiryu queria ser morto, todos os mistérios estão resolvidos. Antes do golpe final, Kiryu sussurrou algo. Eu não consegui ouvir, mas Kibo deve ter ouvido. No flashback, podíamos ver Kiryu sussurrando e em seguida nos era mostrado o que ele havia dito. Kishi, você está coberto com o sangue do demônio e também se tornará um demônio. Você é meu sucessor, Kishi. Eu conto com você. Kibo fechava a sua direita e entrava com outro ataque na têmpora. Kiryu tomava o golpe em cheio, sorria e dizia: Estou deixando o resto com você. O demônio do Nadashinkage caía e Dump contava. E aos 46 segundos, Kiryu caiu sem consciência. Mas essa luta até a morte deve ter sido uma eternidade para eles. Diante do corpo inconsciente de Kiryu, Kibo pensava: É um inferno ganhar ou perder. O vencedor não ganha nada. Tudo que eu consegui com essa vitória foi o título de assassino. Kibo chutava o arame que era rasgado e partia. Enquanto isso, Dump contava. O rosto dele parecia ter tido a alma roubada por um demônio. Foi na hora. Era como se ele estivesse sonâmbulo. Andava como se alguém estivesse guiando ele. Kibo é um homem assustador. Quando levou Kiryu para o hospital, a marca na têmpora já havia desaparecido. Então não fizeram autópsia nele. Disseram que a causa da morte era desconhecida e ficou nisso. Nos era mostrado Kibo chegando no quarto do Kiryu. Ele sentava na poltrona do mesmo, olhava para o sobretudo e ouvia Kiryu dizer em um alto-falante: Kishi, se você consegue ouvir esta voz, significa que eu não estou mais vivo e que fui morto por você. Toda vez que olhar para suas mãos, você se lembrará de mim. E a voz será como uma maldição para você. E a imagem da minha morte ficará para sempre gravada em suas retinas. Estou preso em seu cérebro como um pesadelo. Em outras palavras, continuarei vivendo dentro de você. E você entrará em outra batalha. Alegre-se, você começará uma vida emocionante agora, longe de ser entediante. Você não precisa mais fingir ser uma boa pessoa. Uma vez coberto com o sangue de um demônio, não há volta. Você é a representação do mal, o símbolo da vingança. E essa é a finalização do treinamento que começamos anos atrás, quando você enfrentou o Jet. Veja que os outros o atacarão com todas as suas forças, para se tornarem o sucessor do dragão. Kibo dava um grito forte e as palavras de Kiryu continuavam.
Você deve lutar e se tornar uma força imparável. E então uma grande morte o aguardará. Você deve criar o próximo sucessor do dragão. Kibo fechava os olhos e concluía enquanto voltávamos para o presente. Eu estou possuído pelo demônio. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Será que o Kiryu tá morto mesmo? Como vocês sempre brincam, sem corpo, sem morte. Então vamos aguardar, porque tem muita coisa bacana pra vir por aí ainda. Pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.